Boa noite, pessoal. Eu me chamo Eduardo Moraes. A gente está aqui no nosso canal do YouTube e no Instagram para poder falar com vocês sobre mais uma forma de conhecimento, né? A gente vai passar sobre dosadores, né? Ajuste dos dosadores das nossas plantadeiras, né? Estou aqui com o nosso colega Flávio, né? Boa noite, pessoal. Quem está no YouTube, no canal aqui da MacCam, pessoal do Instagram que está entrando também, boa noite. E mais uma live, né, Eduardo? Conhecimento de graça sempre é bom, né, nesses tempos. Aquela velha expressão, né, de graça que é bom, né? Mas assim, nem que ser, não, mas de graça também tem aquele detalhe, né, da impressão de ser ruim, né, mas o bom é que aqui a gente tem conhecimento, tem informação de alto nível, de qualidade de graça, né, tá bom? É só falar uma boa noite para a turma aí, né? Temos aí Alexandre Barcelar, o Anderson, o Urgel, grande Darlan aí, ó, marcando presença Pedro aí com a gente. Pedro Bata aí marcando presença também com a gente. Olha só para vocês terem ideia, até o Flávio já tá guardando os nomes aí do pessoal que tá marcando presença nas nossas lives. João Bosco aí, ó, o Rafael Zanetti, ó, rapaz, Zanetti, um abraço para você aí. A gente tem aí embaixo aí também o Paulo Eduardo, o famoso Paulinho lá de Cristalina, né? Isso, gosta de conversar também, viu? Né? Brincadeira, Paulo. Tá? A gente tem a Carolzinha aí, né? Vinícius Eduardo. Sidney em cima. O Sidney aí também, né? Alan Damasceno até fez uma pergunta pra gente mais cedo hoje, né? Na nossa live. Sim. Grande João Alves. Semana que vem vai estar aqui com vocês aqui falando sobre pulverização, tá bom? Pessoal do Instagram aí, ó, sejam muito bem-vindos também, tá? Temos aí também, eu tinha visto... Cleiton, é o Cleiton Portioli, né? É o nosso colega Cleiton Portioli aí, né? Brincadeira, viu, Cleiton? Tá? Opa, guri, tá bom? Então vamos falar de conhecimento, né, Flávio? Bora. A gente já fez as devidas apresentações aí, né? Então vamos falar sobre conhecimento, né? Quais a importância dos pontos de ajuste do dosador de sementes para uma boa plantabilidade, né? A gente já falou sobre plantabilidade, falou sobre seleção de disco, hoje a gente vai falar sobre os ajustes do dosador, né? Então, o que a gente tem aí na nossa linha, né? Dando vamos falar assim, uma volta rápida aí pela nossa linha de plantio, o que a gente tem aí? A gente tem a parte do cabo flexível, a caixa do dosador, que a gente chama de caixinha de semente, e tem o mini hopper, que é o nome técnico, né? A gente tem a embreagem de desacoplamento aí quando a gente tem o corte de linhas, né? A gente tem as rodinhas cobridoras aí, que são extremamente importantes ali para a gente fazer aquele quarto princípio lá da boa plantabilidade, né? Do plantio, que seria a cobertura correta do suco. A gente tem as rodas calibradoras de profundidade, que são as rodas que limitam, fazem aquela pré-compactação no suco, e são elas que limitam a profundidade da nossa semente, né? A gente também tem aí os discos desencontrados e tem o tubo condutor de sementes, tá bom? Então esse já é esse lado da plantadeira. Então a gente tem aí o outro lado, né? A visão do dosador de sementes, a caixinha fica do lado de lá, a gente olhando a caixinha, a linha por cima, a caixinha fica do lado esquerdo e o dosador fica do lado direito, né? E a gente tem aí o seletor de ajuste do eliminador de duplas, né? Tá? A gente tem, o pessoal popularmente conhece como jacarezinho, né? E a gente tem aí o sistema de pressão da linha, né? Lá onde que a gente vai controlar aquela pressão para fazer o suco lá, para não compactar e nem ficar com o suco solto lá também, né? Então a gente falando aí sobre o dosador, né, pessoal? A gente tem aí os mini hoppers, né? Então a gente tem aí um sistema onde que a gente tem um sistema de dosagem. A gente tem um ponto muito importante. Eu vou passar aqui para vocês verem como é que ele é por dentro. Então, a gente tem a semente que vai ficando. A gente tem a semente, tem a caixinha do dosador, que onde ela armazena a semente. Mas podem observar, se vocês observarem lá durante o plantio, se você tirar a tampa preta, essa caixinha não fica cheia. Por quê? A gente tem um ponto aí que a gente vai falar daqui um pouco, que é o bocal dosador, tá? Mas olha como é que ele funciona. A semente fica armazenada do lado do recipiente lá, da caixinha, do mini hopper, né? E a gente tem do lado de cá, onde a semente entra em contato com o disco, né?
onde a gente tem aí o contato com o disco. E o que eu quero chamar a atenção para vocês nessa tela aí? A questão do seletor do ajuste de eliminador de duplas, né? Eu dei uma atenção nessa tela aí para poder mostrar. E a gente tem algumas vedações aí que ao longo das nossas lives aqui, a gente ainda vai falar um pouco sobre alguns ajustes aí, tá? O que a gente tem aí? O nosso ajuste de eliminador de dupla, né? Então, a gente tem aí, ele é graduado de 0 a 10. Porém, se vocês notarem, ele tem uma posição intermediária entre os números. Então, se eu tenho o 0 e o 1, eu tenho uma posição que ele para entre o 0 e o 1, ou seja, no meio. Então, eu tenho 0, meio, 1, 1,5. Então, a gente tem aí 20 ajustes de eliminador de dupla, né? Então, a gente tem algumas recomendações, que é o quê? Vou ajustar o eliminador de dupla. Ajusto, isso é prática, é assim, ó, a coisa mais prática para você não ter que ficar ajustando. Você vai lá, você tem 2 turbinas de vácuo na plantadeira Dual Flex, né? Então, eu ajusto uma linha ali do vácuo, daquele lado da minha plantadeira, ajusto o vácuo ali ajusto o eliminador de dupla de uma caixinha e replico para as outras caixinhas daquela metade da plantadeira. E depois eu vou ajusto de da outra metade da plantadeira e replico para as outras. Isso me poupa o quê? Tempo, em vez de eu ficar ali rodando uma por uma, desconectar o cabo uma por uma para eu ajustar esse eliminador de dupla. Como que eu faço essa regulagem, pessoal? Eu ajusto o vácuo lá na pressão que eu preciso, lá para segurar a semente, para eu ter uma perfeita fixação da semente no meu disco, né? E o que acontece? Eu tenho aí, ó, a imagem do meu eliminador de duplas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tiro a tampinha, né? Eu tiro a tampinha ali para eu poder visualizar minhas sementes, tá? A tampinha preta por cima do mini hopper. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou desconectar o cabo ProShaft, que a gente viu lá na visão geral da linha, e vou girar na mão essa linha até eu ver, e vou ajustando o eliminador de dupla, até eu ver que parou de sair duplas. A hora que eu ver que está derrubando todas as duplas ali. Então, se eu colocar mais para o lado do 10, eu vou abaixar esse jacarezinho mais. Se eu colocar no 0, ele vai estar todo para cima, tá? Então, isso aí eu tenho que tomar cuidado com isso, porque isso vai influenciar, isso vai ser influenciado de acordo com o meu vácuo. Se eu baixar demais o meu jacarezinho, ou seja, se eu aumentar a numeração dele lá, por exemplo, colocar lá em 6, e o meu vácuo não tiver tão forte, não tiver tão ajustado, o que eu posso ter? Ou até mesmo eu posso estar perdendo o vácuo em uma vedação. O que vai acontecer? Eu posso ter o derrubamento dessa semente e está causando falha na minha plantabilidade, no meu plantio. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu tenho que ajustar o vácuo e ao mesmo tempo eu tenho que fazer o ajuste do meu eliminador de dupla. Eduardo, acho que o teu comentário foi bem positivo, e é interessante também que a gente mantenha essa mesma regulagem ao longo das linhas, né? Se for 4, 5 ou 6, a gente manter padrão. E outro indicativo também, pessoal, para todos que estão aí nos ouvindo, é sempre o solo, né? É sempre fazer ali, cavar e ver ali no local mesmo que está acontecendo. Se eu estou tendo dupla e eu já fiz um ajuste, igual você está dizendo ali, já estou observando no próprio dosador, se isso está acontecendo no solo, eu vou partir para um segundo ajuste. Isso. Pessoal, o melhor indicador que eu tenho quando a gente tem aí a questão de duplas, essas coisas, e falha, o que eu tenho? A gente tem um monitoramento de sementes, né? Seja por monitor Altec, seja pelo Seedstar 2, que é no monitor de geração 3 ou geração 4, né? Então, a gente tem aí o melhor indicador disso aí. A gente vai falar também, um pouco mais para frente aqui, o que influencia nisso também? A grafitagem da semente, tá, pessoal? Perfeito. A gente vai falar da grafitagem um pouco mais para frente, até respondendo a pergunta do Zanetti que ele fez na live de manhã, tá bom? Tá? Dando uma sequência aqui, o que a gente tem aqui? A folga do disco. Pessoal, todos os discos têm a mesma espessura? Não, eles não têm a mesma espessura. Então, se eu tirar um disco de 108 células e colocar um disco de 30 células, eles têm a espessura diferente, e eu tenho que fazer o ajuste desse disco. Por quê? Porque se eu tiver muito folgado, o que vai acontecer?
aonde que eu tenho, o contato do disco? Ou ele está na carcaça de alumínio ali, ou eu estou na dosador. eu tô do dosador, né? Ou eu estou em contato com a borracha ali da tampa do dosador, certo? Então eu tenho os dois contatos. Se eu tiver com o disco muito afastado, eu vou aumentar a pressão na borracha. Eu vou fazer o quê? Fazer um desgaste prematuro, tanto do meu raspador ou tanto da minha rodinha, a minha roda ejetora, né? E a minha borracha ali. A borracha de vedação. E aí, lembrando, Eduardo, que dependendo do tipo de semente, o tamanho, a peneira que a gente viu hoje de manhã, eu posso ter uma fuga ali de semente ali embaixo, né? Quando o grão é muito pequeno, sorgo, às vezes é muito estreito, o girassol, né? Isso, a gente também tem a soja também, que eu já peguei vários pontos, que é o quê? Ela não estava perdendo, ela estava descascando a soja, porque ela acumula no pé do disco, e o disco fica passando ali em cima dela e descasca. Aí, quando não se usa, não tem um Promax 40, por exemplo, onde eu tenho a possibilidade de usar um ejetor, a roda ejetora ali, o que vai acontecer? Essa casca, ela vai chegar lá no meu furo e vai tampar, que vai favorecer o quê? Falhas no meu plantio. Então, se eu não tiver essa rodinha ejetora para expulsar essa casquinha da soja, eu vou ter esse problema. Então, esse é um dos problemas de eu estar o disco afastado. Então, qual que é o outro problema? Ele está muito apertado. Ele estando muito apertado, o que vai acontecer? Eu tenho dois problemas ali. Eu tenho um que vai aumentar o contato do disco, e vai aumentar o desgaste prematuro do disco, porque ele vai estar em contato com a carcaça do dosador. Então, um é plástico e o outro é metal, qual que tem maior durabilidade, né? Então, o metal vai desgastar o disco, né? O outro ponto é que esse disco vai ficar pesado para girar. Ou seja, onde que ele vai influenciar? Lá no meu cabo ProShaft, tá? Então, eu posso ter ali, ele tem o cabo ProShaft, ele é um aço trançado. Então, eu posso ter uma certa resistência nele ali e ele começar a trepidar e vai alterar a minha distribuição de sementes por conta do peso. Até ele conseguir fazer força para girar esse disco, ele vai trepidar ali, o disco vai ficar dando pulos, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque eu posso desgastar e posso atrapalhar a minha plantabilidade, né? E agronomicamente eu não vou ter a minha taxa planejada de semente, o que eu quero plantar sendo atingido, né? Desde sementes por metro até nas taxas de sementes por hectare, né? Se o disco está girando muito, muito solto, como você comentou, ou até muito preso. Né? Esses acho que são os principais problemas. Então eu tenho esses problemas e isso causa desgaste, né? Qual que seria a pressão correta desse disco? Eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês. No treinamento que a gente faz prática na universidade, no campo, como é que a gente faz esse teste? A gente pega o disco, faz o ajuste dele e gira ele na mão com uma certa pressão. Ele tem que ter um leve contato com a carcaça do dosador. Nem pode estar pesado e nem pode estar solto. O que eu dou de exemplo? A gente roda ele na mão, a gente tem que desconectar o cabo ProShaft e vai fazer o quê? Eu giro ele na mão. A hora que eu impulsiono o disco, ele dá aquela girada e já para. Eu giro ele dá aquela girada e já para logo em seguida. Ele não fica girando e nem fica pesado para eu girar ele também. Um bom indicativo, Eduardo, do que você explicou para nós, é se a gente ouve um pouquinho de barulho dele raspando. É o barulho dele pegando. De meia a uma volta é o legal para a gente ter um padrão para o pessoal, acho que ficar mais claro para eles, né? Então girou, fez o barulhinho, ouviu o barulho de raspando, bem leve. E a força geralmente é a força tradicional, não é muito ou pouca força que a gente vai pôr. Então girou meia a uma volta, fez o barulho, tá ok. Tá. Então, justamente essa questão. Esse que ele para logo em sequência, é mais ou menos isso aí mesmo. De um quarto a meia volta, o disco já para sozinho, por conta da pressão do disco ali, tá bom? Então, voltando aí na nossa apresentação, né? Então, esse é um dos principais ajustes que a gente tem que fazer no nosso dosador, que é a questão do ajuste da pressão do disco, né? A gente já tem pergunta aí, Thiago? Vamos jogar na tela aí para a gente já responder. A Dina Pinheiro está perguntando: o que vai determinar o vácuo ideal de trabalho? Olha só que bacana. Boa. O que a gente tem aí, pessoal? O que a gente falou mais cedo, né? A gente falou sobre peneiras, tamanho de semente, PMS.
peso da semente. Eu não preciso, e se eu colocar também, colocar o mesmo vácuo de uma semente de milho numa semente de soja, o que vai acontecer com a minha semente de soja? Ela vai ficar colada no disco, porque ela é mais leve, ela é menor. Então, o que acontece? Tudo vai depender da nossa, da nossa semente. Dina, a gente já vai fazer um exemplo aí para te mostrar como que a gente determina esse vácuo aí, tá? Tem um próximo slide aí que a gente já vai fazer. Inclusive, a informação que está lá no manual disponível, né? No manual da plantadeira, vocês vão ver que é bem simples, olhar o gráfico do Eduardo e já definir o valor de vácuo inicial. Isso, inicial. Ponto inicial, tá? Vamos lá, Thiago, tem mais uma pergunta aí? Mais opa, o Cleito... eu ia falar... cabo flexível precisa de manutenção. Cleiton, ele é livre de manutenção, mas como o Eduardo falou, tem casos, existem, a gente já viu alguns casos que a gente precisou ali abrir o cabo ProShaft, né, tirar a parte interna dele e verificar o que estava acontecendo, e geralmente ele estava torcido. O que a gente recomenda é dar uma lixada, na medida do possível, lixar os que estão ali danificados, já um pouco torcidos, e se a gente nota que o desempenho caiu por conta deles estarem mais torcidos do que o normal, aí a gente tem que partir para a troca mesmo. Mas a princípio, em situações normais, ele é livre de manutenção, né? E também tem alguns clientes que usaram, Cleiton, utilizaram uma boa prática que foi desmontar a parte interna e deixar eles banhados, os cabos banhados em óleo durante o período de entre-safra, né? No período que ele não estava utilizando a plantadeira. Depois, retiravam, né? Tiravam do banho de óleo, montavam e iam plantar de novo. Assim, na prática, a gente já viu muito isso, que é o quê? A gente tem um teste prático ali de verificar essa flexibilidade do cabo. A gente pega ele com alicate na ponta dele ali, ele não pode dar mais do que 1,5 volta. Se ele chegar a dar 1,5 volta ou mais, ele já está com a resistência dele alterada já. E só pegando o gancho também, é muito interessante que a durabilidade e a flexibilidade e torção dos nossos cabos originais da John Deere ProShaft são bem diferentes do que a gente encontra aí no mercado. Tá. Realmente é um cabo que dura bastante. Essa regulagem do disco aí influencia diretamente nessa durabilidade do cabo. Se ele ficar muito preso, ele vai danificar esse cabo mais, ele vai ter um desgaste prematuro aí por conta do esforço excessivo, tá bom? E se não der para lixar, Cleiton, quando você abriu e verificou, porque lixar você já viu, né? Um trabalhozinho bem manual e é bem difícil e chato e não rende, né? Então aí você tem que partir para a troca mesmo, porque se estiver muito torcido não adianta. O papel dele lá na embreagem e no disco vai ser um papel bem ruim. Justo. Próxima pergunta. Eduardo, não entendi direito na live passada, se a gente acelerar a velocidade, as sementes vai cair na mesma performance, ou seja, vai cair na mesma distância ou vai variar? Assim, a gente tem lá a questão das engrenagens do acionamento, né? Tanto a taxa variável, que tem uma controladora que lê a nossa fonte de velocidade e faz alteração lá da velocidade de rotação dos motores. Lá na plantadeira, a gente tem o quê? Tem um conjunto de engrenagens que pega a velocidade da roda da plantadeira, tá? Então, de acordo com a velocidade da plantadeira aumenta, o meu conjunto de engrenagens vai rodar mais rápido, o meu eixo vai rodar mais rápido. Aí, a minha taxa vai manter de acordo com a minha velocidade. Eu aumento a minha velocidade, ele vai girar o disco mais rápido e vai colocar mais sementes ali, mantendo a minha taxa. Ou seja, eu aumento a velocidade, ela acompanha também a minha taxa, tá bom? A não ser que eu tenha uma taxa variável, que eu tenho variação de taxa ali, que eu tenho que manter minha taxa fixa, né? Mas a taxa variável, ela só vai mudar que ela vai ter o quê? Os acionamentos de velocidade dela são por motores hidráulicos, tá bom? Perfeito. Outra pergunta. O Anderson Santos. O uso de grafite spray é importante para a vedação e a saúde dos componentes? Ou somente o uso de grafite na CCS já é suficiente, Eduardo? Boa pergunta, Anderson. Ele é importante, sim, o Anderson. Por quê? O que a gente tem ali? A gente tem contato do disco com a borracha, tá? O grafite que vem da CCS, ele fica em contato com o outro lado do disco, tá? Então, não necessariamente você consegue lubrificar a borracha ali da tampa do dosador com o disco. Se você pegar um disco novo, Anderson, você vai ver que ele já vem um grafite aplicado.
tá? Justamente por conta disso. Então, a gente tem a recomendação aí de aplicação do grafite spray pelo menos a cada 50 horas aí, para manter a durabilidade da borracha aí, principalmente da borracha de vedação da tampa do dosador, tá? Então, é uma recomendação aí de manutenção. Perfeito. Aí, para manter a vida útil, e tá? O grafite em pó, além de ajudar na entrega de sementes, lembrando, né, ele ajuda a lubrificar, acho que todo o sistema de deslocamento, onde é que a semente vai percorrer desde a CCS até lá nas caixinhas que o Eduardo comentou. Então, é muito importante que a plantadeira, desde o início, ela esteja bem lubrificada com grafite, né? A gente só consegue isso fazendo aplicações de grafites não excessivo, né? Depois a gente pode entrar em quantidades aí para vocês, que a gente recomenda, mas é bem como ele falou, o grafite também em pó vai ajudar nesse deslizamento das sementes para as linhas. Beleza. Tem mais alguma pergunta, Thiago? Mais uma? O armazenamento do disco vai interferir no ajuste? Perfeito, Dino. Muito boa também. Muito bom. Lógico, certeza que vai interferir. Se eu colocar esse disco deitado com peso em cima dele, ele pode sofrer empenamento ao longo do tempo. E o que acontece lá na hora que eu montar esse disco? Ele vai ficar pegando, afasta, pega, afasta. Igual roda de bicicleta quando ela está empenada. Vai ficar da mesma forma. Então, a forma correta de se armazenar os discos é eles dependurados de forma horizontal, onde todos os discos estão na mesma posição, com apenas o centro sendo o ponto de apoio deles durante a armazenagem, tá bom? Então, essa é a forma correta. A não ser que você tenha um suporte vertical, onde cada intervalo ali entre os discos, eu tenha o suporte no centro do disco. Eu não posso ter apoio no local onde que passa, onde eu tenho as células ali nas laterais do disco, porque pode haver o empenamento desses discos, sim. Perfeito, Eduardo. Só acrescentando, a cada 2, né, ou a cada par, ele já tem um encaixe perfeito para você fazer essa colocação, ou em cima ou do lado, né, desde que seja concêntrica. E um caso de campo, a gente já pegou armazenamento de disco sendo feito em barracões, aqueles bem quentes, né, telhado de metal e os discos lá em cima na estante. E aí eu não sei quantos graus estava lá, né? Mas com certeza não é o local ideal que a gente recomenda para armazenar. Tá bom? Então vamos lá. Então, vamos dar uma continuidade aí na nossa apresentação, né? Então, Thiago, só volta na apresentação para a gente. Tá? Então, beleza. Voltando aí na nossa apresentação, né? Então, o ajuste do nível do vácuo. Olha só. A gente aí já respondendo acho que foi a Dina que perguntou aí, né? Então, olha lá, para vocês terem ideia, vamos dar um exemplo aí, ó. Eu tenho aí um exemplo com um milho, né? Eu tenho aí um saco, ele já vem padronizado com 60 mil sementes, né? Então, a gente foi aí e pesou esse saco de milho. Então, deu 11 quilos, 829 gramas, né? Aí eu peguei e fiz o quê? Dividi 60 mil sementes por 11 mil, por 11 quilos, né? Então, deu aí o valor de 5.072 sementes por quilo, né? Então, esse aí é um valor já que a gente considera ponto inicial. Eu pego as minhas sementes ali, no caso, a gente tem PMS, né? Peso de 1.000 sementes, né? Então, esse aí também já é um ponto de partida também, tá? Aí, o que a gente tem na sequência? A gente tem o gráfico. Só lembrando, pessoal, que essas informações a gente tem lá no nosso manual do operador. Inclusive, a gente tem vários gráficos lá, tem para milho, tem para soja, girassol, tem vários gráficos lá. Todos nos manuais das plantadeiras. Todos nos manuais da plantadeira, mencionar. Tá? Então, a gente tem aí, para vocês terem ideia aí, ó, quantas sementes por metro? A gente tem sementes por metro na horizontal do gráfico, e na vertical a gente tem a nossa linha de pressão de vácuo, né? Em polegadas d'água aí, de metro d'água aí, né? O que a gente tem? 5.072 sementes. A gente procura 5.072 sementes ali e sobe até encontrar a linha. Qual que seria o nosso disco, né? Seria o disco de milho doce. Então, seria a nossa linha F aí, né? Então, eu subo, pego o 5.072 e subo até encontrar na linha aí do disco F, né? Onde que vai nos dar aí justamente 11 polegadas de pressão de vácuo, né? Então, essa aí é um ponto inicial para a gente trabalhar com essa semente.
viu que a semente interfere diretamente nessa quantidade de vácuo que eu vou colocar. Se eu tivesse dado mais sementes aí, por exemplo, eu tivesse ido para 6 mil sementes, se eu tivesse dado menos sementes por quilo aí, vamos só falar aí que tivesse dado 4 mil sementes aí, olha lá, eu já teria que acompanhar, já estaria lá perto de 14 polegadas de... Indica que se eu tenho menos sementes por quilo, ela é mais pesada. Então a gente precisa de mais vácuo. Por isso que a gente comentou de manhã que as tabelas ajudam muito, né? E o peso também influencia. Justamente, depende diretamente da nossa semente, tá? Grafite, pessoal. O que seria a nossa importância do grafite? O grafite, ele é igual, a gente já acabou de comentar, ele é importante para manter todo o sistema de condução da semente lubrificado para que eu tenha uma maior facilidade dessa semente deslocar até o nosso sistema de dosagem da semente, né? E ajuda também ali na parte de dosagem, a semente estando bem lubrificada, ela se encaixa melhor ali nas células dos discos, favorecendo um melhor ajuste da semente na célula e favorecendo a distribuição, tá? Então a gente tem uma regrinha aí, né? Aproximadamente aí, a gente tem aí uma quantidade de mais ou menos, se não me engano, 2,4 litros de grafite para cada 1.135 litros de semente, né? De capacidade de tanque, né? Aproximadamente convertendo para o geralzão aí, eu tenho uma CCS, vamos falar de uma 1.100, de uma 2.100 aí, de uma plantadeira 21, 22, alguma coisa assim, onde a capacidade dela é para 850 quilos de semente, tá? Mais ou menos para cada CCS dessa, que pega quase um bag, eu pego um bag aí de 1.000 quilos, eu vou usar aproximadamente ali 1.800 gramas a 1,8 quilos a 2 quilos de grafite por CCS, tá bom? Aproximadamente isso aí, tá, pessoal? É mais ou menos a conversão aí para a parte prática. Um fator de conversão para deixar vocês mais tranquilos, tanto em litros ali da capacidade da CCS quanto em grafite é 0,75, 0,8, mas podem usar 0,75. E aí vocês vão chegar na conta que o Eduardo falou, né? Tanto em litros de capacidade da CCS quanto de grafite que a gente precisa pôr por caixa. Beleza, pessoal? Então, essa é para a gente ter o quê? A perfeita lubrificação, a condução da semente. Isso é muito importante para sementes irregulares, igual é o milho, tá? Principalmente sementes irregulares. A soja ela já tem um formato redondo, então ela já favorece o deslocamento dela. Mas mesmo assim, a gente já provou em campo que o uso do grafite ele favorece a distribuição. Até a oscilação das sementes lá no gráfico, ela fica mais parelha quando eu tenho uma melhor grafitagem da semente, tá bom? Não pode ficar sem, né? Isso. E traduzindo pegando o gancho de 1,8 kg, é mais ou menos 1,8, 2 gramas, né, por quilo de semente. Ou certo. 200 gramas por 100 quilos, dá pra gente ir extrapolando a conta, só para dar mais números para eles. Uma regrinha, né, pessoal? Se eu tenho, para soja, vamos falar assim, né, 2 a 3 gramas de grafite por quilo de semente. Por quilo de semente, e para milho, a gente usa metade disso, né, de 1,5 em torno de 1,5 a 2 gramas de grafite por quilo de semente, tá bom? E aí você vai chegar na conta bem mais rápido aí para fazer essa conversão, tá? O que a gente tem aí também? Grafite spray, igual a gente já falou, né? Para falar a verdade, a gente até adiantou o assunto aqui já, né? Que ele serve justamente para manter esse contato da borracha com o disco de uma forma mais suave. Manter o contato segurando o vácuo, porém sem causar o desgaste, né? Se vocês observarem aí na superfície, ó, a superfície do disco ela está até cinza claro, porque já tem um grafite pré-aplicado nesse disco aí, porque esse disco aí é um disco novo, tá bom? Tá? Então, o que a gente tem lá na questão o que conduz, o que limita a quantidade de semente? Por que o dosador nosso não fica cheio de semente, né? Porque eu tenho esse bocal dosador aí. Ele tem essa saidinha, vamos dar um zoom aí nessa imagem, Thiago, para o pessoal dar conseguir ver com mais detalhes, né? Olha lá, a gente tem aí diferença para grão pequeno e para sorgo, né? Por que eu tenho isso? Por conta de características de semente, pessoal. Mais uma vez, a característica da semente. O sorgo tem a semente menor. Se eu colocar nesses furinhos redondos, ele vai entupir e logo vai parar de vir semente. Por quê? Nesse ponto aí, ele sai o ar. A CCS é pressão positiva.
né? Então ela sopra, a turbina sopra lá e a gente vai da CCS lá pelas mangueiras até chegar lá nesse bocal dosador, que ele faz a limitação da semente. O que acontece? Ele vem ar junto com a semente, né? Então esse ar sai por esses buraquinhos aí do bocal dosador. A hora que a semente tampa esses buracos aí, a CCS para de mandar semente. O mini hopper consumiu a semente ali, que desceu o nível, automaticamente sai ar, cria um fluxo de ar através da mangueira e a CCS manda a semente de novo até tampar esses buracos aí, esses orifícios aí do nosso bocal dosador. É assim que ele faz a dosagem, o nosso mini hopper sempre vai ficar lá, ele parece que está vazio, mas não, ele está sempre cheio, porém sempre alimentado ali, para a gente poder estar trabalhando com a melhor performance ali da distribuição da semente. Perfeito. Até porque, se eu tiver muita semente ali, o que vai acontecer? Eu vou ter mais, como se diz, mais contato da semente e posso vir a causar algum dano físico na minha semente, tá bom? Então, essa é a função do nosso bocal dosador, tá? O que a gente tem? As rodas calibradoras de profundidade, né? Então, o que eu tenho aí, né? Eu tenho a opção dessas plantadeiras, das nossas rodas calibradoras, que eu tiro esses pinos aí e eu posso afastar dos meus discos. Para que condições que a gente usa isso? Para condições de solo muito úmido, onde eu estou colando muito barro nas minhas rodas e nos meus discos, tá? E a gente tem uma diferença aí também, né, pessoal? A gente tem aí, ó, para regular ela, para cima eu diminuo a profundidade e para baixo eu aumento a profundidade, né? Para fazer o quê? Porque eu tenho esses dois ferrinhos aí que a roda bate neles e limita, né? Então, se eu aumento essa distância do ferrinho, eu faço o quê? Eu permito que a roda afunde mais no solo, né? Eu permito que ela deixe os conjuntos descer mais. Então, para cima eu diminuo a profundidade, deixo a semente mais rasa, e para baixo eu aumento a profundidade, mais profunda, tá? Então, é sempre importante. E essa regulagem aí, cada pininho ali, cada encaixe que eu vou tendo ali, é 0,6 centímetros, né? Então, se eu quiser saber a profundidade, eu conto quantos pininhos, 2 de um lado, 3 do outro, eu tenho 5, eu vou ter 3 centímetros de profundidade, tá certo? Então, é assim que a gente configura a nossa profundidade da semente. E eu tenho sempre que verificar para ver se está ficando ali na profundidade mesmo, porque depende da minha condição de solo, tá? O que a gente tem mais? Rodinhas cobridoras, né? Então, o que eu tenho aí? No A, eu vou colocar pressão, pessoal. No A, eu vou colocar pressão, que é aquela força, aquela palpadinha que a gente coloca por cima do solo ali, para a gente fazer o quê? Para a gente compactar, fazer uma pré-compactação ali, a pré-compactação vem das rodas cobridoras. A pós-compactação do nosso suco, né? Então, eu tenho ali regulagens, né, que eu tenho que verificar, isso eu tenho que verificar lá na prática, pessoal, para ver quanto que ela está fazendo ali a compactação, tá? Aí eu faço o ajuste aí na alavanca A. Na minha alavanca B, eu vou mexer... Tiago, abre a câmera aí pra gente, fazendo favor um pouquinho. Na alavanca B, eu vou fazer o que com ela? A nossa rodinha está aqui. Eu vou fazer o quê? Vou fazer isso ou vou fazer isso com ela. Isso vai fazer o quê? Ou eu vou deixar ela simplesmente fazendo um ângulo para ela compactar mais, ou eu vou deixar ela mais aberta para ela juntar um pouco mais de terra, né? Então, às vezes tem gente que gosta dela ficar bem retinha, para ela fazer o quê? Para até juntar um pouco, deixar um pouco da canaleta ali para poder fazer até um acúmulo de água, né? Para poder favorecer a umidade ali do... Um ajuste que poucos exploram, né, Eduardo, esse que você comentou, justamente pela época que você vai plantar. Se você vai plantar verão ou safrinha, se vai te faltar água, é importante. Às vezes você faz um morrinho, você está com água disponível. E às vezes você já vai partir para um plantio mais tardio, numa safrinha, que você teve um atraso. Às vezes é interessante você mexer lá, deixar um camaleãozinho, porque qualquer umidade que você tem ali, você pode reter ela melhor, né? Então é uma dica para vocês explorarem também esse ângulo. Justamente. Justamente para isso que a gente tem essa regulagem aí. Dando sequência aí na nossa apresentação, né? A gente tem aí, então, o nosso 0800, né? Olha só, a gente estourou em 5 minutos ainda.
Mas, assim, Thiago. E a gente ainda tem as perguntas para responder, que hoje perguntas e respostas. Hoje tá agitada essa live aqui, viu? Não vi recado ali no painel ali atrás. Pois então tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, pessoal, esses foram os nossos principais ajustes, né, que a gente tem aí da nossa questão para plantar uma semente, da nossa linha de plantio, né? Vamos lá responder as nossas perguntas, né? Olá, Darlan Pastro. Rapaz, acabou que é bom demais, viu? Lá. As borrachas da tampa do Mini Hopper, a cada quanto tempo devo trocá-la para não ter perca de vácuo? E como sei identificar se ela está com problema? Obrigado pela pergunta, viu, Darlan? Como é que eu vou verificar, pessoal? A minha borracha, quando eu pego ela novinha, melhor comparativo é se eu pegar essa borracha nova para eu ter ideia. Tem borracha no mercado paralelo que você pega ela, parece aquelas borrachas de porta de carro. Aquela borracha, ela desgasta muito rapidamente. Eu particularmente, eu já vi ela desgastar muito molinha, rápido. Né? Não tem rigidez, né? O que acontece? A borracha nova, ela tem uma certa rigidez. Porém, como que eu sei que ela está no momento de troca? Ela mesmo já marca um pouco no disco quando ela fica ressecada. E eu pego ela pela borda, eu sinto resistência, ela está dura, a borda da borracha, tá? É como se eu tivesse com a borracha ao longo do tempo aí, até aquelas borrachas de carro da gente mesmo, que é borracha ali ela fica ressecada, ela fica dura. Então, a borda dela fica dura, tá bom? Então, esse é o momento que eu sei que eu preciso trocar essa borda, porque que eu preciso trocar essa borracha. Porque eu já vou ver que nesse ponto já está começando a marcar meu disco. Eu vejo lá a marca certinha onde que a borracha está trabalhando no meu disco, tá? Geralmente são nas quinas, né, Eduardo? E também, Darlan, você pode dar uma olhada, óbvio, né? Você vai por exclusão, mas você pode chegar no momento que você está tendo perda de vácuo naquela linha e você já fez todos os ajustes. Então, se você está tendo perda de vácuo, você pode observar no solo, você não vai ter as sementes na quantidade que você quiser, você quer plantar, então pode ser um indicativo da borracha gasta. E o principal acho que é o visual, né, Eduardo? O visual e o tato, né? Principalmente o tato dela, que a quina dela fica dura. E se você observar, ela também tem alguns pontos que ela chega a desgastar, como ela fica rígida, ela desgasta mais rápido, né? E é até um bom indicativo que tem alguns pontos de desgaste dela, que se você vê, mas eu troquei essa borracha na safra passada, o que acontece? A gente entende que essa borracha não deva se trocar com menos de uma safra. Se ela chegou a desgastar, assim, de comer a borracha mesmo, é porque eu estou tendo um ajuste inadequado do meu disco, ele está folgado. Então eu tenho que cuidar disso para manter a minha integridade da minha borracha, tá bom? Tem mais pergunta, Thiago? Renato, eu acho. Olha só. Renato Borges do Reis. Boa noite. Esses cabos podem ser banhados no óleo hidráulico? Seria o óleo certo? Quando o Cleiton fez a pergunta, até se vocês olharem, se vocês lembrarem, hoje a gente não, como ele é livre de manutenção, foi o Renato que perguntou, né? Isso. Como ele é livre de manutenção, a gente viu essa boa prática no cliente. E onde a gente viu foi com óleo nosso, Highguard. Isso. Mas como ele é livre de manutenção, Renato, não existe essa recomendação por parte da John Deere. Eu só comentei como sendo uma boa prática. Então ele desmontou, acabou lixando e deixou 1-2 dias ali de molho, e depois ele já remontou, até por conta de sujeira, poeira, e depois já deixou montar na plantadeira, preparando ela já para o próximo plantio. Beleza. Olha só, Dina e Juliana, né? Olha lá, quero ganhar um boné, né? A Juliana também, eu também, Dina, né? Gente, para ganhar o boné, é só fazer participação. A Dina já está aí, já está sendo contabilizada, que ela já fez pergunta aí, né? Então, só lembrando aqui, pessoal, a gente tem aí, os nossos 3 bonés aí que estão valendo aí essa semana aí. A gente, na sexta-feira, a gente vai falar o nome dos ganhadores. Pelo que o Thiago falou, é só participar, né? Eu estou participando, vamos ver se eu vou ganhar, porque eu não tenho esse boné da Macampo também, eu já estou de olho neles aqui, ó. Então vocês têm que ganhar do Flávio aqui, né, gente? Ele está com a vantagem de estar aqui do lado do boné, tá? Tô aqui todo dia, de manhãzinha, à noite. Tá? A gente tem mais perguntas aí, uma? Né? Mais uma, né? Os discos têm quanto tempo de vida útil? Também não temos nenhuma recomendação, Pedro, porque vai muito do desgaste, né? Então a gente até tem uma frase, né, que é o troca quando falha, né? Isso.
Então, se você notou que ele está muito desgastado e você sente pelo tato ali, parece um disco ali de freio, a ação da pastilha sobre o disco de freio do carro. Ele faz canaletas, ele começa a ter reentrância ali, então ele está fora de um padrão. Talvez você deixou de ajustar ou ajustou um raspador errado, a folga ali do cubo do eixo que o Eduardo comentou. Mas não existe um período de horas para dizer, 250, 500, você vai lá e troca o teu disco. Não, é verificação constante, mas o manuseio errado, se você tiver um problema, você vai ter que trocar e substituir. Da mesma forma que eu já vi aí plantadeira com 3 anos que nunca precisou trocar disco, porque o cliente faz exatamente a manutenção. Ele troca as borrachas, ele regula os discos, ele tira os discos, ele cuida. Olha só para vocês terem ideia o que o pessoal faz. Eles tiram o disco e colocam na ordem das linhas. Depois eles montam esses discos na mesma ordem para a borracha casar com os discos, para um não desgastar o outro, para manter o casamento entre a borracha e o disco, ali dos desgastes já que vai fazendo ao longo do tempo. Então, isso são tudo boas práticas que ao longo do tempo vão sendo feitas e a gente vai passando para vocês, tá? Pessoal, o Wanderson também quer boné, pessoal. Então, assim, mais uma vez, né? Para ganhar o boné, tem que participar, fazendo perguntas aqui na nossa live. É isso aí. Pessoal, é só uma notícia para vocês, né? Se fizer pergunta offline também, lá na live, a gente contabiliza essas perguntas também depois, tá? Não é só para quem não tá assistindo essa live depois aí, não tá ao vivo agora. Pode mandar, né? Pode mandar depois, tá? Pessoal, para encerrar aqui, para a gente encerrar a nossa live, que a gente já passou um pouco do tempo aí, né? Pessoal, temos a nossa live amanhã, às 7h30 da manhã, como fazer o remapeamento de linhas na plantadeira, nas nossas plantadeiras John Deere, né? Compartilhe o link com seus colegas, com seus amigos, para que esse conhecimento também não fique só até vocês, né? Que ele chegue até mais pessoas, né? Porque esse conhecimento é o que vale. Conhecimento é uma das coisas que a gente vai levar para onde a gente estiver na nossa vida, tá? Pintou mais uma ali, ó. Ó, Pedro. Ó, teremos lives sobre boas práticas com os maquinários. Positivo, Pedro. Sim, nós temos sim, são as últimas 4 ou 5 lives, se eu não tenho, acho que são 4 lives. As últimas 4 lives são sobre cuidados com o maquinário antes da operação, durante a operação, o pós-operação. Então, a gente tem esses cuidados com o maquinário esse. A gente vai ter essas lives, sim. São as 4 últimas lives da nossa sequência aí, tá? E, pessoal, mais uma vez, esse conhecimento é de graça. Assim, é um conhecimento que a gente trabalha, a gente gasta um tempo aqui para definir para vocês, e de qualidade e de graça. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Essas lives de plantio estão rendendo muito, a gente não está nem conseguindo controlar o tempo dessas lives, porque está tendo muita pergunta, está tendo muita participação, e assim, isso é muito bacana, sabe? Porque a gente está vendo que está participando, o pessoal está participando. Qualquer dúvida, pessoal, ó, nosso 0800 e nosso WhatsApp aqui em cima, qualquer dúvida pode entrar em contato lá com a gente lá, que a gente está auxiliando aí, tá? Pessoal, acho que no mais, boa noite e até amanhã na live de remapeamento, que é bem interessante. Eu acho que eu vou estar aqui participando, porque me interessa esse tema. Eu também acho que eu vou estar aqui, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.